Meus caríssimos alunos, cá estamos de volta, na expectativa e no sabor, de sempre lembrar que estamos nos finalmente. Estamos próximos a encerrar o nosso curso Psicanálise 2024. Eu tenho, nesses últimos tempos, intensificado o volume das informações, justamente porque nesse nível, terceira e última parte do nosso curso, ele pede, ele necessita, e mesmo porque nós estamos com um tempo abreviado. Para a reflexão de hoje, o nosso encontro, nós estamos ainda dentro do 8º módulo, esse é o penúltimo encontro do 8º módulo, e nós vamos trabalhar dentro da supervisão alguns elementos básicos e necessários. Nós vamos abordar hoje a questão da ética na supervisão. Nós vamos abordar técnicas de intervenções, evidentemente no contexto da ética, de princípios, de regras. Vamos conversar a respeito da técnica da discussão de casos dentro da supervisão. Vamos trabalhar o desenvolvimento da identidade profissional dentro da supervisão e vamos trabalhar. Nesse artigo eu carreguei um pouco a mão, estiquei um pouco o texto narrativo e nós vamos falar nesse último texto, nesse último artigo, a respeito de diversos modelos. Talvez eu tenha abordado 10 modelos, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, 10 modelos possíveis de supervisão. Evidentemente, esses modelos chegam até vocês para conhecimento, para ciência, e mesmo em estando com os supervisores da escolha de vocês, vocês até possam identificar qual é o melhor modelo que vai ao encontro do perfil de cada um de vocês. Eu faço uma descrição rapidamente de cada um deles, suficientemente necessária, para que você tenha ideia. E, evidentemente, cada um com um perfil psicológico se adapta melhor em um modelo e não se adapta tão bem em outros modelos. Fica a critério da subjetividade, fica a critério das facilidades de vocês. Então, esse é o nosso cenário para hoje. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Penúltimo encontro, penúltima aula do 8º módulo. Pensamento de hoje, do Bom Dia, se apresenta na seguinte perspectiva. Em falando de psicanálise clínica, o pensamento diz que a psicanálise clínica é um jardim que deve ser bem compartilhado entre o terapeuta e o supervisor. É um jardim que deve ser bem compartilhado em termos de informações, em termos de orientações, tanto para benefício do crescimento pessoal, quanto da maturidade profissional. Perfeito? Quanto ao mito de hoje, já é do conhecimento de vocês, vamos conectar nossas informações do dia com o mito de Argos, Panóptes. Já é do conhecimento de vocês essa literatura, mesmo porque quase sempre se apresenta nos filmes. Depois daremos sequência às nossas leituras psicanalíticas, primeiro aos nossos mapas, breve comentários, nossas 12 leituras psicanalíticas, sempre lembrando do lugar pedagógico delas, num curso de 8 a 12 módulos, curso de 8 a 12 meses,
não é possível exigir, solicitar de vocês leitura dos clássicos da literatura freudiana. Evidentemente, sempre aqui se encontram provocações, aqui se encontram pequenas reflexões, resenhas, apresentação de estudos de caso tirado da literatura freudiana, mas é importante que, em não sendo possível, em pouco tempo, ler uma obra na totalidade, um livro, e trabalhar com comentários, substituam pelas leituras psicanalíticas. Leituras psicanalíticas, na minha intenção, são breves leituras, são pílulas em psicanálise que nos ajudam a refletir a teoria e a prática psicanalítica. Eu diria, da intencionalidade das leituras psicanalíticas, é um prato que, em tese, deveria ser dado a todos aqueles que estão a participar do nosso curso. Tem muito material interessante ali. Diziam os italianos na Itália, época que por lá passei, em se tratando da alimentação. Você não tem fome? Comece a comer, que você verá que o apetite voltará. O mesmo serve para a psicanálise. Nessa altura, aqueles que aqui já chegaram, eu tenho mais ou menos um grupo de 200 a 400 alunos que estão quase em tempo real me acompanhando nos trabalhos. Existe muitos, um grupo significativo que estão atrás desse pelotão de elite. O importante é que nessa altura nós já estamos a falar com cursistas, com possíveis psicanalistas que já se deram conta do sabor, do valor da psicanálise. Alimento a continuidade da nossa fidelidade, alimenta a continuidade dos nossos propósitos, porque estamos a caminhar a largos passos. Em terminando o módulo 8º, provavelmente os módulos que restam, 4 ou 5 módulos, ou provavelmente 4 módulos, eu os farei de modo simultâneo. Vou trabalhar 5 aulas num tema, passa para o outro módulo, trabalho mais 5 aulas no outro módulo, no terceiro módulo trabalho mais 5 aulas e no quarto módulo trabalho mais 5 aulas. Então nós teremos uma dinâmica diferenciada. Não vou trabalhar, em finalizando o curso, não vou trabalhar módulo por módulo. Trabalharei 4 módulos simultaneamente. Por isso, vocês fiquem atentos sempre a revisitar esses módulos, porque sempre vocês contarão com novas lições, novos encontros. Combinados? Acredito que é o que nós temos para hoje, um prato farto. Bem-vindos e vamos às nossas reflexões. Que nós tenhamos o prazer e as condições necessárias de nos garantir uma boa reflexão e um bom proveito desse material. Vocês já se deram conta que, na medida em que caminhamos para finalizar, o caldo, o volume das informações cresce. Isso é muito bom. Vamos em frente. O pensamento de hoje, a supervisão clínica, é um jardim bem compartilhado entre o terapeuta e o supervisor, que juntos cultivam
a sabedoria e o conhecimento profissional. Pensemos nisso. Tenhamos um bom dia, na paz e no bem. Dando continuidade à abertura, à reflexão, vamos a ela. A supervisão clínica é um jardim que deve ser bem compartilhado entre terapeuta e supervisor, onde juntos os dois devem cultivar a sabedoria das prosas, dos bate-papos, das conversas e a troca do conhecimento profissional. A supervisão clínica é um processo essencial para o desenvolvimento contínuo de terapeutas, sempre a oferecer espaço para crescimento, para aprendizado e para reflexão. Assim como um jardim começa com a plantação de sementes, a supervisão clínica inicia com a troca de conhecimentos fundamentais. O supervisor compartilha sua experiência e orientação, enquanto o terapeuta traz suas dúvidas e insights. Essa troca inicial estabelece as bases para um relacionamento de confiança e crescimento mútuo. No jardim, as plantas precisam de nutrientes, água e luz para crescerem saudáveis. Da mesma forma, a relação de supervisão é nutrida pela empatia e pela compreensão. O supervisor deve criar um ambiente seguro onde o terapeuta se sinta à vontade para explorar suas dificuldades e celebrar suas conquistas. A poda é essencial para remover partes mortas ou doentes das plantas, quando permite que elas cresçam mais fortes. Na supervisão clínica, o feedback construtivo do supervisor atua como essa poda. Identificar e trabalhar pontos fracos ajuda o terapeuta a se desenvolver e a melhorar suas práticas. Um jardim enfrenta desafios como pragas e mudanças climáticas. De modo similar, terapeutas e supervisores devem estar preparados para lidar com situações adversas e inesperadas na prática clínica. A supervisão é o momento para discutir estratégias de resiliência e adaptação. Na supervisão clínica ou em supervisão clínica, o desenvolvimento profissional e pessoal é fruto desse processo contínuo de construção. Os terapeutas se tornam mais competentes, mais confiantes e preparados para oferecer atendimento de qualidade a seus clientes. A supervisão clínica, assim como um jardim, requer dedicação, paciência e colaboração. Terapeuta e supervisor, ao trabalharem juntos, cultivam um ambiente rico em sabedoria e conhecimento, onde ambos crescem e se desenvolvem. Pensemos nisso. Ao lado dessa conversação, trago para vocês hoje, da mitologia grega, o mito de Argos Panoptes. Uma pequena metáfora a respeito da supervisão clínica. Apenas o primeiro movimento e depois segue a continuidade aos propósitos de vocês. Argos Panoptes, na mitologia grega, era um gigante com 100 olhos, distribuídos por todo o corpo, que nunca dormia completamente. Ele era conhecido por sua vigilância ininterrupta, mantendo alguns olhos sempre abertos. Essa figura mitológica pode ser interpretada como um símbolo de vigilância extrema, controle absoluto, em muitos casos, a perda até da privacidade. Na supervisão clínica, essa metáfora pode ser vista na relação entre terapeuta e supervisor, onde o supervisor deve estar atento e vigilante, mas sem invadir a privacidade ou autonomia do terapeuta. Bem, o texto é muito saboroso, vale a pena o mergulho por conta de vocês. Vamos para uma visão geral do nosso material de hoje.
Vamos observar se está na sequência, módulo 8º, penúltimo módulo, penúltima aula, penúltimo encontro do módulo 8º. Realmente eu dizia para vocês, ainda nos restam 4 módulos, teremos 12 módulos, onde já sinalizei. Vamos trabalhar os 4 módulos simultaneamente. Estejam atentos às informações que serão colocadas ora aqui, ora acolá. Então, com relação ao módulo 8º, quais assuntos nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, vejam comigo, temas: ética em supervisão necessária. A ética é um pilar fundamental na formação dos futuros psicanalistas. Observe a performance de vocês, observe a história de vocês, como a ética tem um lugar primordial, um lugar de destaque. Profissional, psicanalista, é um homem de ética. Importante que nessa árvore da ética nós lancemos os nossos troncos, nossos galhos, nossas folhas e frutos na perspectiva da psicanálise. A ética não é apenas uma questão de conformidade. É um compromisso nosso. Observar a questão da técnica de intervenção, diversas técnicas, sempre no guarda-chuva, no contexto da ética. Tanto supervisor e supervisando, sempre estar atento às diferentes técnicas no contexto da ética. Discussão de casos clínicos é uma prática que acontecerá entre supervisor e entre o terapeuta e o supervisor, evidentemente sempre no contexto da ética. Sempre no contexto da ética. Desenvolvimento da identidade profissional. Haverá espaços para isso no trabalho de supervisão, onde se trabalha, se reflete experiências, valores e estilo terapêutico. Finalmente, modelo de supervisão. Nesse modelo de supervisão, eu busquei mais ou menos de 5 a 10 modelos para que vocês tenham uma ideia das possibilidades, do leque que se apresenta, do horizonte que se apresenta. 10 modelos na perspectiva do perfil de cada um de vocês. Vocês identificam os modelos e veja dos modelos qual é aquele modelo mais próximo do seu biotipo. Perfeito? Finalmente, a conclusão. Supervisão é um processo que nos enriquece e a supervisão, a base da supervisão é a ética. É a ética que prevalece, que dá o tom, tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento profissional. Fechando o contexto, a ética, as técnicas de intervenção, a discussão de casos, o desenvolvimento da identidade profissional, os modelos de supervisão, todos são pilares, colunas referenciais, que sustentam a nossa formação de psicanalistas, já que nós buscamos a competência e o compromisso com uma prática de excelência, com uma prática de qualidade. Logo na abertura eu chamei a atenção e observei que eu tenho comigo um grupo de 200 a 400 alunos que quase em tempo real me acompanham nos desdobramentos do nosso curso. Trata-se de um pelotão de elite, de escola. Esses estão convencidos, esses estão vacinados, esses têm clareza dos ganhos, do que se agrega em termos de valores quando nós mergulhamos na psicanálise. A psicanálise é uma nova linguagem, a psicanálise são novos óculos
que nós encontramos, a psicanálise é uma nova linguagem que nos permite dar sentido, interpretar a realidade que nos cerca. Em primeiro momento, a nossa realidade existencial do meu eu pessoal. No segundo momento, a realidade do meu eu profissional. Expertise essa, competência essa que eu levo ao mercado na busca de uma prestação de serviço com qualidade. Vou agora apresentar os mapas mentais para que a gente tenha uma ideia deles. Provavelmente eles se encontram numa sequência. Nós temos aqui a estrutura que vocês conhecem, mas vejam, a questão da ética em supervisão, interessante é abrir a porta que abre o ambiente, o espaço da supervisão é a ética, a chave, a senha, o segredo, a ética. Por isso é interessante que olhemos para nós mesmos e possamos dar conta do lugar da ética em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional. Vocês se lembram que nos primeiros módulos, nas primeiras aulas, eu entrei no mérito da ética. Alguns ficaram um pouco descontentes, talvez pela abertura, pelo horizonte alargado que eu dei da ética e da moral. Mas é importante que agora, já amadurecidos, agora já na maturidade, a essa altura do curso, seria interessante revisarmos os conceitos de moral e ética, tanto na perspectiva da cultura, na perspectiva das ciências, na perspectiva da filosofia, quanto na perspectiva das tradições religiosas. O lugar da moral a um grupo específico e da ética dado a todos, na perspectiva da diversidade das culturas e dos lugares. Interessante que nós tenhamos essa sensibilidade. Ética em supervisão. Então vejam, a ética é uma chave, é uma senha, é um código, é uma credencial que nos autoriza a falar do lugar da psicanálise. Então observem os grandes temas, o que nós entendemos por princípios éticos, o lugar da confidencialidade e da privacidade. Nas primeiras aulas eu até dei o exemplo do compromisso que encontramos em algumas tradições religiosas, por exemplo, o padre que tem o compromisso da confidencialidade, da privacidade da confissão, do sacramento da confissão. Diversas profissões têm o seu código de ética e onde se pede em diversas situações confidencialidade e privacidade. Relações da supervisão, competência do profissional, consentimento informado. Vocês observam, estava repassando a aula de hoje, me lembrei, recentemente estive num posto de atendimento de saúde, onde alguém, antes de me vacinar, me mostrava e sinalizava, explicava quais procedimentos ela faria. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, veja o nome da vacina, veja a prescrição, confira aqui o teu nome, confira isso, confira aquilo, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Por quê? Porque o consentimento informado, ele é basilar, é uma referência básica. E em psicanálise, quaisquer movimentos nossos junto ao paciente, ao analisando, ele precisa ser informado e consentir.
questões da diversidade e da inclusão, comentário, questões legais, importante que tenhamos leitura, conhecimento, ciência das leis, da nossa responsabilidade legal, até onde vamos, até onde não podemos ir, questões de autorização, de licenciamento, de reconhecimento do exercício da minha profissão, necessidade da supervisão e acompanhar as leis, os requisitos legais. Vamos nos encontrar muitas vezes diante de conflitos e dilemas éticos, com certeza. 2 temas ainda, a questão do ensino e promoção da ética e desafios e soluções futuras, né, nesse mundo de muita complexidade. Então vocês vejam que o material é muito interessante, não vou passar pelos conceitos, vocês farão esse trabalho, mas vale a pena, como eu disse, trazer o mapa mental sempre para um momento de reflexão, para um momento de escuta, para um momento de relaxamento da mente, por meio de uma música clássica que permita que possamos perambular, possamos caminhar dentro do mapa mental, para nos darmos conta de quais cômodos, quais ambientes nós conhecemos, quais cômodos, quais ambientes nós não conhecemos ou ainda não temos o domínio. Vale a pena? Com certeza. Combinados? Vou sequenciar então os mapas, porque eles têm essa pegada, têm esse tom. Então, aqui falando dos princípios éticos, a questão da confidencialidade, a questão da autonomia do paciente, a questão de não trazer prejuízo, de fazer e garantir sempre a promoção do bem, sempre lembrar do princípio da justiça, o lugar das informações, o lugar da discussão de casos, de citação de nomes ou não nomes, questão sempre do consentimento informado, identificar os limites da confidencialidade, garantir a proteção dos dados, não ter uma relação de ambiguidade com o analisando, garantir retornos, feedbacks éticos. Em supervisão, estar atento à supervisão transcultural. Transcultural, hoje nós vivemos uma pluralidade, a pluralidade das culturas, sempre presente em nossos movimentos. Estar atento à nossa competência profissional, desde agora, desde aqui do início do curso, desde depois do início da formação, sempre estar a olhar para a competência profissional. A formação, ela não finaliza ao término do curso, ela está a começar com o término do curso. Estamos a falar da formação continuada, sempre a ser realizada em uma associação de psicanálise. Já lhes disse, vocês encontrarão batendo às portas das diversas associações uma série de exigências, de pré-requisitos, de garantias, natural que cada associação tenha lá suas regras, tenha lá suas condições. Procure aquela associação que tenha o teu rosto, que tenha o teu espírito. Estamos diante de uma diversidade de associações que se apresentam em determinadas correntes, em linhas psicanalíticas. Escolha aquela que vai ao encontro dos seus anseios, para manter a formação continuada sempre em dia. Quanto ao consentimento informado, como ele é importante, direitos do supervisando, de receber as informações, trabalhar muito com ele, trocar muito com eles as expectativas e objetivos, mostrar para eles os riscos e os benefícios e garantir a documentação. Atenção, você, candidato, a você, novo psicanalista,
com as questões da diversidade. É preciso desenvolver um veio à sensibilidade cultural. A sensibilidade cultural. Eu tive também a oportunidade, o privilégio de trabalhar com diversas comunidades diferenciadas ao longo de minha existência. Isso me aguçou a sensibilidade. Isso deu uma sintonia fina à minha sensibilidade ética. Isso me permitiu um alerta constante aos preconceitos e à discriminação, necessidade sempre da inclusão e de garantir a acessibilidade a todos, garantir o respeito às diversidades, às diferenças, garantir o lugar das culturas. As pessoas não precisam viver na visão de mundo que eu tenho, na visão de homem, ser humano que eu tenha, na visão da tradição religiosa que me alimenta. Os outros não. O meu papel como profissional psicanalista, garantir que eles vivam bem as procuras que eles fazem, os valores que eles acreditam e investem, que eles vivam bem as suas escolhas. Evidentemente, escolhas que garantam sempre o bem-estar, não escolhas que alimentem o mal-estar pessoal e social. Aqui eu não chamei bem a atenção, mas é importante lembrar que as questões legais têm um lugar também especial em nossa formação, tem um lugar especial na execução do nosso ofício, da nossa profissão. Conheça as leis, conheça os regulamentos, se dê conta que você, como profissional, tem uma responsabilidade legal. E aí, avante. Você vai se dar conta que na supervisão você vai trabalhar junto com o supervisor conflitos, aprender a identificar conflitos, aprender a tomar decisões éticas diante de conflitos, vai aumentar a sua sensibilidade para se dar conta quando precisa consultar, quando não, vai se dar conta dos recursos necessários, vai se dar conta de casos complexos e a gente sempre aprende a partir dos problemas, dos conflitos. Lembre-se da psicologia da aprendizagem. Perfeito? Eu, com esse avanço em cima desse primeiro mapa mental, os outros apenas uma apresentação. Nós temos o segundo, técnicas de intervenção, diversas técnicas, associação livre é uma técnica, a interpretação é uma outra técnica, a transferência, trabalhar transferência e contra-transferência, são técnicas que pedem habilidades e pedem competência. Trabalhar por meio dos sonhos pede habilidades e competência. Trabalhar resistência, técnica para trabalhar resistência, precisa de habilidade e competência. Técnicas para trabalhar análise de caráter. Aqui eu tenho um diferencial, mas é muito importante dominar habilidades e ter competência para fazer da análise de caráter um instrumental, uma técnica de intervenção. Trabalhar fantasias do inconsciente, explorar as fantasias e desejos ocultos, também é um recurso. Trabalhar enactment, aquele momento na supervisão onde aparecem os conflitos mais intensos no tratamento terapêutico e a gente se dá conta da nossa atuação inconsciente diante dos conflitos. São revelados num trabalho de supervisor e analisando o supervisor e o seu paciente. E sempre volta a empatia e o lugar da empatia.
Perfeito? Material muito bom. Acreditem. Aqui nós temos discussão de casos. Toda um mapa voltado para isso, a discussão de casos, o caso, a contextualização do caso, identificar o problema no caso, observar as técnicas que foram utilizadas no caso, dinâmicas terapêuticas utilizadas no caso, progresso e desafios do caso ou dos casos, supervisão colaborativa, trabalho conjunto na condução, desdobramento do caso, o lugar da ética no trabalho, na compreensão dos casos, pano de fundo. Perfeito? Nós temos o outro mapa mental, desenvolvimento da identidade profissional. Observem como é importante o lugar do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou em termos de limites, possibilidades, desafios e oportunidades. Preciso dominar uma compreensão teórica do meu trabalho. Preciso desenvolver habilidades clínicas, mesmo porque um conjunto de habilidades me permite publicamente ser reconhecido com competências. Preciso me dar conta da reflexão ética que garante a minha progressividade, o meu crescimento profissional. Preciso me dar conta das relações terapêuticas que eu trabalho, que eu faço uso delas, a qualidade. Supervisão e mentoria, estar atentos nós, atento você, a supervisão e a mentoria é importante. Importante nos darmos conta da nossa resiliência e autocuidado, da nossa fortaleza, da nossa solidez, das nossas energias diante de conflitos, de embates. Precisamos cuidar de nós mesmos. A questão da continuidade da aprendizagem, como é importante valorizar o networking, aquelas pessoas, colegas, companheiros que trabalham conosco na mesma perspectiva, na mesma missão, com os mesmos propósitos, uma relação colaborativa, não competitiva e desenvolvimento da identidade profissional. Vamos para o próximo, modelos de supervisão. Aqui nós temos 10 modelos, modelo psicodinâmico, cognitivo-comportamental, TCC, modelo humanista que foi muito falado, modelo sistêmico. São 12 horas. Também abordamos em nossas aulas, modelo de desenvolvimento, modelo integrativo, um conjunto, modelo baseado em competências, trabalhamos muito essa ideia, modelo a partir da reflexão crítica, modelo a partir de uma supervisão eclética e um modelo narrativo. Eu apresento um texto para vocês que ajudam a aprofundar os modelos. Tenha aí um olhar carinhoso. Quando a gente pensa em supervisão, a gente pensa tanto no profissional quanto nos possíveis modelos. Quais modelos irão ao encontro das minhas necessidades? Irão ao encontro do meu biotipo pessoal e profissional. Vale a pena. Pessoal, nós estamos há quase 40 minutos em considerações e narrativas. Passo a apresentar a vocês agora os recursos das leituras. Passo a apresentar a vocês as propostas das redações. E com isso nós fechamos o penúltimo encontro, penúltima aula, dentro do módulo 8º. Os 4 últimos módulos serão trabalhados simultaneamente. A terceira vez que estou a frisar, a lembrar, a incomodá-los com o mesmo recado. A partir deste último módulo, nós temos ainda 4 pela frente, vou trabalhá-los simultaneamente. 5 aulas num, 5 aulas no segundo, 5 aulas no terceiro, 5 aulas no quarto. E depois retorno novamente. 5 no primeiro modelo, no 9º módulo, 5 no 10º módulo, 5 no 11º, 5 no 12º. E retorno novamente. O pacote de aulas, de temas, serão recorrentes. Vamos então aos nossos recursos. Eu só vou observar se estão numa ordem que permita uma continuidade sem interromper. Meus caríssimos, apenas também uma instrução
para uso dos recursos. O que acontece nesse encontro, nessa aula, diferentemente da anterior, onde eu apresentei todos os temas em apenas um artigo, aqui cada tema eu desenvolvi um artigo. Então observe, o primeiro, um artigo de reflexão, facilitador, palatável, pedagógico, didático, a respeito da ética em supervisão. Questões éticas específicas à prática da supervisão. Degustem, visitem, meditem as palavras. Primeiro artigo. Segundo artigo, técnicas de intervenção. Discussão de diversas técnicas e intervenções utilizadas. Aproveite esse material, leiam com calma, deem um mergulho. Terceiro artigo, apenas um momento, dando continuidade. Então, nós temos aqui o terceiro texto, o terceiro artigo, discussão de casos, análise bem detalhada de casos clínicos que são levados para a supervisão. Vale a pena? Quarto artigo, desenvolvimento da identidade profissional, facilitação do crescimento do supervisando como psicanalista. Valores que são agregados à performance, à prática, ao tratamento terapêutico na relação supervisor e o terapeuta. Vamos para o próximo artigo. No último artigo, nós temos modelos de supervisão. Exame dos diferentes modelos e abordagens de supervisão. Nesse texto, abordei a supervisão individual, provavelmente é essa que vocês poderão fazer ou escolher. Existe uma supervisão que é feita em grupos, a depender da dinâmica do supervisor, que vocês encontrem, que vocês façam aí um contrato no início de 12 meses, uma duração, supervisão em grupo. Existe também a supervisão por pares, onde 2 ou mais supervisandos se reúnem para discutir casos, evidentemente, aqui sem a presença de um supervisor mais experiente. Eu sempre aconselho que tenham uma referência, que tenham supervisor. Com o avanço da tecnologia, evidentemente, temos a supervisão online. Aqui uma tipologia. Agora, com relação a modelos, a supervisão integrativa combina diferentes modelos de supervisão para um trabalho personalizado, de acordo com as necessidades do supervisando. E aqui apresento 10 modelos de supervisão clínica. Não vou entrar no mérito deles, mas destaquei o psicodinâmico, onde o supervisor orienta o terapeuta a identificar e a trabalhar com conflitos internos e defesas psicológicas que surgem durante as sessões, promovendo um ambiente de crescimento pessoal e profissional. Cada modelo com a sua intencionalidade. O segundo modelo, cognitivo-comportamental. Terceiro modelo, humanista. Modelo sistêmico. Modelo baseado no desenvolvimento, crescimento progressivo do terapeuta ao longo de sua carreira. O modelo integrativo, diversos elementos nas abordagens terapêuticas. O modelo de competências enfatiza a aquisição e o desenvolvimento de habilidades específicas. O reflexivo crítico incentiva o terapeuta a analisar e a questionar suas próprias práticas e pressupostos. O supereclético combina uma ampla variedade de teorias e técnicas. O narrativo foca na construção e reconstrução de histórias do terapeuta e do cliente. Com isso, então, possibilidades, ok? Vamos, então, à sequência das nossas leituras psicanalíticas, apenas apresentar os recursos, os modelos. Primeiro, sempre dentro das temáticas
dos eixos estruturantes que nós adotamos. Primeiro sempre deu uma personalidade, hoje Dostoiévski, com o conhecimento de vocês, vale a pena o mergulho, a critério do trabalho de vocês. Dando continuidade, o segundo nós temos sexualidade, direitos sexuais, reconhecimento dos direitos relacionados à liberdade, à proteção e à dignidade sexual. Terceira leitura, psicologia da aprendizagem, papel das artes e da criatividade no desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI. Quarto tema psicanalítico, psicologia, psicopatologias, fobias específicas, questão do medo intenso e irracional de objetos ou situações específicas. Próxima leitura no campo da bioética, sustentabilidade, consideração dos impactos ambientais e da sustentabilidade. Sexta leitura no campo das neurociências, a questão do sono, relação entre padrões de sono e saúde mental. Aqui nós temos a sétima, resenhas, o eu e o id, de Freud, uma breve reflexão. Terapias analíticas, oitava leitura, diversidade e inclusão, promover a aceitação e o respeito pela diversidade. Nona leitura voltada à comunidade LGBT+, identidades não binárias. Décima leitura, psicanálise em diálogo, a questão da desmitificação e divulgação da própria psicanálise. 11ª, em termos de tradições religiosas, fundamentalismo religioso, o impacto disso. E última leitura psicanalítica, o estudo de caso Leonardo da Vinci, trabalhando a questão da personalidade e da criatividade de Leonardo. Vamos às propostas de redações. Primeira redação, função dos sonhos na economia psíquica, lugar dos sonhos. Na segunda proposta, novas metodologias para interpretar os sonhos. Na terceira redação, sonhos e o inconsciente coletivo. Quarta redação, interpretação de sonhos em terapia online. E última, transferência e contra-transferência em terapia online. Meus caríssimos alunos, com isso, com essa abordagem, com essas temáticas, estamos a fechar a penúltima aula, penúltimo encontro do módulo 8º. Sempre trabalhando aquela trilogia: análise pessoal, autoanálise e supervisão clínica. Nesses últimos momentos, nessas últimas aulas, um destaque maior à supervisão clínica, o lugar de importância que ela ocupa em nossa formação de psicanalistas. Entendamos e compreendamos o lugar e a importância. Ela gera impacto e ela nos ajuda a qualificar o nosso trabalho. Meus caríssimos alunos, mais uma vez agradecido pela compreensão, pela receptividade de vocês, por esse acompanhamento na fidelidade e na esperança. Estamos a caminhar a passos largos e, com certeza, a diversidade das informações, com certeza, a diversidade das metodologias e técnicas levadas até vocês, também contando com o benefício da nossa metodologia clínica na proposta do ensino da aprendizagem, nós estamos com bons resultados na nossa caminhada. Bom trabalho, façam as revisitas necessárias, façam os estudos necessários, na calma do espaço de vocês, na calma do tempo que vocês têm à disposição para buscar familiaridade
com a nossa psicanálise. Bom trabalho e até nos vermos novamente.